Olá, mochileiro! Preparado para conhecer mais um episódio da nossa história? Preparado. Esse sinal que você acaba de fazer... Esse joinha? Sabia que o polegar é a referência para uma unidade de medida, a polegada? Sério? Antigamente, muitas unidades de medida eram baseadas no corpo humano. Aqui no Brasil, inclusive. É mesmo? Sim, e isso nos leva ao ano de 1862, uma época em que o Brasil imperial buscava se espelhar nos modelos da Europa Ocidental. Considerada como o mundo civilizado. Para se aproximar desse padrão, construindo um todo cultural, o governo imperial quis unificar códigos implantando, por exemplo, o novo sistema de pesos e de medidas, validado pela Lei 1157, de 26 de junho. E o que ele tinha de diferente? Nesse sistema, o corpo humano deixa de ser o padrão de referência para as medidas. Além disso, ele estabelece um sistema coerente em que as unidades de medida têm relação umas com as outras. E mudar algo assim deve ter causado tanta confusão. Sem dúvida. As autoridades imperiais ignoraram o fato de que ações econômicas, financeiras ou políticas tivessem consequências sociais, interferissem no dia a dia das pessoas. Numa população majoritariamente analfabeta, as pretendidas modificações representavam grandes dificuldades relacionadas à conversão de um sistema para o outro. Sem contar que os pesos e medidas tradicionais utilizados tinham valor simbólico na vida das populações. Já até sei. O povo protestou. Você está ficando bom mesmo, hein? Obrigado. Mas me conta, como foi isso? Em 1871, no Rio de Janeiro, a capital imperial, grupos invadiram casas comerciais que utilizavam um sistema de medição francês, gritando: "Quebra os quilos! Quebra os quilos! Quebra os quilos! Quebra os quilos! Quebra os quilos!" A partir daí, a expressão passou a indicar os envolvidos no movimento. Então o problema é que as pessoas não queriam usar esse sistema de pesos e medidas francês? Sim, mas existiam outros motivos que levaram o povo a se rebelar. Naquela época, o país passava por crises complexas. Os preços do açúcar e do algodão, que eram a base econômica da região Nordeste, tinham despencado no mercado internacional. Isso prejudicou as lavouras e, consequentemente, o comércio. Diante dessa dupla crise, as classes sociais menos abastadas foram fortemente atingidas. A crise econômica quase sempre faz parte dos movimentos populares, não é? Tem razão, meu jovem. Fatos como a imposição de um decreto podem ser o estopim, mas os movimentos populares, geralmente, são o resultado de uma pressão maior, mais ampla e profunda. Esse evento da quebra dos instrumentos de medição, em 1871, no Rio de Janeiro, foi apenas o começo. Sério? Mas o que houve depois? Em 1872, o ministro da Agricultura, Francisco do Rego Barros Barreto, determinou que no dia 1º de julho de 1873, todos no Brasil deveriam obrigatoriamente utilizar o sistema métrico decimal. Quem descumprisse seria penalizado com multas ou com a prisão. Mas aí, o que a população fez? Reagiu, claro. Afinal, a substituição dos instrumentos de medição, pesos e medidas poderia até trazer benefícios, mas para utilizá-los era preciso pagar uma taxa de verificação dos pesos, das medidas e dos instrumentos de medição, cobrada pelo governo imperial. Com isso, os produtos ficaram ainda mais caros, o que atingiu tanto os consumidores quanto os comerciantes. Ó a questão do dinheiro aí. Os movimentos começaram na Vila de Fagundes, próxima a Campina Grande, na Paraíba. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém paga imposto! Ninguém compra, ninguém vende, ninguém paga imposto! Apesar das comunicações precárias, as notícias se alastraram e os movimentos dos quebra-quilos se espalharam pelas províncias de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Mas vem cá, quem eram essas pessoas que participaram dos movimentos? Eram homens livres e pobres majoritariamente.
pequenos comerciantes, agricultores e trabalhadores que viviam dificuldades financeiras. No município de Campina Grande houve também a presença de escravos que possivelmente, após a Lei do Ventre Livre promulgada em 1871, entraram na luta buscando obter a liberdade por meios legais. Pode-se dizer que eles entraram na festa sem ser convidados. E o governo, o que fez? A repressão espalhou-se pelas localidades onde os movimentos aconteciam. Prisões foram feitas em massa e os prisioneiros enviados para o Rio de Janeiro, onde foram julgados e sentenciados. Dezenas de escravos voltaram para as senzalas. Somente em 1875, os que ainda permaneciam presos foram anistiados e soltos. E aí todo mundo passou a usar o metro, o quilômetro, o litro? Não foi tão simples assim. E isso é parte da lição que podemos tirar dos quebra-quilos. O saber popular está enraizado. Não é algo que possa ser eliminado ou substituído assim, de uma hora para outra, por meio de imposições, sem que os envolvidos percebam a necessidade da mudança. Prova disso é que, apesar da repressão, na prática, os antigos pesos e medidas permaneceram em uso por décadas. Ainda hoje, as populações no interior do Brasil continuam utilizando as unidades de medida criadas por eles ou por seus ancestrais. É mesmo? Até hoje? Sim, nunca ouviu falar em alqueire para medir grandes terrenos? Lógico. Os quebra-quilos, mesmo pagando um alto preço, demonstraram coletivamente que era legítimo reivindicar direitos. Naquele momento, percebendo-se marginalizado, excluído do processo de formação da cidadania, o povo reagiu e fez sua voz ser ouvida. Ah, sim. Então, por falar em voz ser ouvida, né? Eu lembro assim que algumas viagens antes você me mostrou quantos pontos eu já tinha conquistado. Aí eu queria aproveitar e te perguntar... Com quantos pontos eu tô? Mais uma vez ele conseguiu me enrolar. Aonde será que o mochileiro irá parar em sua próxima viagem? Não perca essa aventura!